Olá pessoal, eu sou a doutora Cíntia, fonoaudióloga, especialista em audição e tratamento para o zumbido. Neste mês a clínica Conexão Auditiva, ela trouxe como tema, como bandeira, falar um pouquinho sobre os tratamentos auditivos e principalmente os cuidados que a gente tem para falar sobre a perda auditiva. Muitos pacientes, a sociedade acredita que a perda auditiva ela é para pacientes que não escutam nada e que elas acabam falando alto, tentando achar que o paciente não está interagindo e que ele não está entendendo nada do que eles estão falando. E na verdade isso não acontece. Na grande maioria, nós temos pacientes com perdas leves, moderados, severos e profundos. E as perdas leves, o paciente escuta. Se você fala devagar, se você fala de frente, ele vai ouvir. Não necessariamente você precisa gritar. Você não precisa, de repente, olhar para ele e perguntar, mas realmente você tem uma perda auditiva? Porque você está conversando aqui comigo? Como que você está ouvindo menos? Já ouvi pacientes falar que acabam tendo preconceito no trabalho porque eles acham que o paciente está mentindo, que ele não escuta. Então, tomar um certo cuidado quando o paciente fala que tem uma perda auditiva, não exigir de repente que ele escute tudo quando ele está com o aparelho auditivo, porque quando a gente está desatento, quando a gente está pensando em outra coisa, eu posso não estar ouvindo com o meu cérebro. E não é porque o paciente usa aparelho auditivo que ele é obrigado a ouvir tudo. Então, muito cuidado sobre a perda auditiva. O paciente, ele está reaprendendo a ouvir. Ele usa uma tecnologia que vai facilitar toda a comunicação. Então, vamos tentar agir naturalmente como se fosse um acessório. A sociedade evoluiu tanto na questão do uso do óculos, é tão comum as pessoas usarem óculos, porém a gente ainda não vê isso em relação ao aparelho auditivo. Então a deficiência auditiva, ela é muito bem tratada com o uso do aparelho auditivo, mas a gente precisa melhorar a visão que a gente tem do uso do aparelho auditivo. É um processo simples, é fácil a adaptação. O fonoaudiólogo especialista vai fazer esse trabalho com muita maestria. O paciente vai perceber que é muito mais fácil usar o aparelho do que ficar sem o aparelho auditivo. Mas a sociedade ainda precisa conhecer a perda auditiva e entender que é uma dificuldade, mas que não incapacita o paciente, que não precisa olhar de forma em que o paciente não esteja entendendo o que vocês estão falando sobre o uso do aparelho auditivo. Então, espero que vocês recebam essa dica com muito carinho e que a partir de agora vocês entendam que a perda auditiva ela é tratada. O paciente não precisa estar perdendo a audição para que de repente ele busque pelo tratamento auditivo, e se de repente a sociedade melhorar e começar a olhar a perda auditiva com mais cuidado, ao invés de dar risada dos familiares, ao invés de repente virar e falar, como assim você tem uma perda auditiva? Olhar com carinho, eu acredito que a gente vai ter muitas pessoas vivendo muito melhores. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida eu fico à disposição.